Por mais que eu nunca fui nenhum fã de Enigma, nada desse tipo, eu sempre gostei muito de ver coisas misteriosas na internet, porque eu acho esse tipo de conteúdo simplesmente genial, e fazer esse tipo de conteúdo ficar mais famoso no Brasil é a minha meta de carreira aqui no YouTube. E justamente por fazer esse tipo de coisa, um tempo atrás eu recebi no meu Instagram uma mensagem de uma pessoa falando pra eu dar uma olhada em uma coisa que ela tinha encontrado. Então ela me mandou um nome, Terminal 00. A princípio, como qualquer outra pessoa, eu peguei o nome, joguei no Google e saiu uma página. E foi aí que as coisas tomaram uma curva meio estranha, mas antes da gente começar, se você quiser se inscrever no canal, isso vai me ajudar demais pra eu continuar aqui crescendo na plataforma e a gente conseguir tornar isso possível. Muito obrigado pra todo mundo que faz isso, vocês são heróis, vocês fazem diferença aqui. E também agora, depois de muito tempo relutando, eu ativei a opção de seja membro aqui do canal. Mas se você quiser investir em mim e fazer esse canal aqui continuar existindo, isso nunca vai ser uma obrigação de vocês, é claro. Como eu disse, eu faço conteúdo de graça. Vocês podem só assistir que isso já vai estar me ajudando demais. Mas sem mais delongas, vamos ver o que o Terminal 00 tem pra oferecer pra gente. Alguma coisa ofuscou a voz deles novamente. Não importa o que, eu devo te fazer escutar. Essa é a primeira fase que aparece quando a gente abre o Terminal 00 pela primeira vez, mas pelo que parece, essa parte do terminal parece ser alguma espécie de menu. E nesse menu, a palavra escutar é clicável, e se você clicar, você entra no terminal. Dentro do terminal a gente consegue ver o quão estranho ele é, ele tem toda essa estética psicodélica. Inclusive, é meio perigoso caso você seja fotossensível ou tenha algum tipo de epilepsia. Então se você se sentir sensível a isso, ou estiver passando mal assistindo esse vídeo, eu te recomendo sair dele. Mas uma coisa que chama muita atenção nessa introdução do Terminal 00 é um texto que tá escrito, revivido pelo primeiro Arsent, Angus Nicknaven. Jogando esse nome no Google, a gente consegue descobrir que ele é um escritor que tem duas obras, um livro e o Terminal 00. Olhando as redes sociais do Angus Nicknaven, a gente consegue descobrir que às vezes ele diz que ele fica meio triste pelas pessoas não terem conhecido o Terminal 00 ainda. E ok, Angus é o dono do Terminal 00, mas quem que é Arsent? No Google eu não encontrei absolutamente nada falando sobre o que é a palavra Arsent em si e o que ela significa, mas aparentemente o Angus é esse tal de Arsent. Dentro do terminal, assim como no começo do terminal onde a palavra escutar era clicável, a palavra Arsent também é clicável. Quando a gente clica e abre essa página da palavra Arsent, dessa vez aparece uma imagem, que inclusive é a mesma imagem que o Angus usa de capa no Twitter. Só que dessa vez tem uma mensagem escrita nela. Sonhos me levaram a esse lugar, mas e você? A partir daí as coisas começam a ficar meio crípticas, a gente não dá pra entender muito bem o que o Arsent tá falando aqui, porque ele parece que tá falando em um monte de metáfora que não dá pra entender. O Arsent fala sobre reviver o terminal e ele fala sobre uma força malevolente, e ele também diz que enquanto eu tiver fome, enquanto eu tiver um desejo insignificante, o terminal sempre vai continuar se alimentando. E descendo a tela a gente consegue ver uma forma geométrica, e o Arsent diz pra gente olhar com nossos próprios olhos. Porém, não dá pra interagir com essa forma geométrica, ela só tá ali, e realmente não importa o que a gente clique, aquilo ali vai sempre levar pro mesmo lugar, pra página inicial, mostrando o terminal e quem criou. Porém, é aí que o jogo toma um rumo meio diferente. Você pode tanto continuar tentando procurar o Arsent, quanto você pode fazer 500 outras coisas diferentes dentro do terminal. O terminal é um espaço aberto que você pode ir pra onde você quiser, a qualquer hora. Então, descendo aquela mesma página do terminal, a gente encontra uma mensagem. Esse local busca te consumir. Dê meia volta. E pelo que dá pra entender até agora, o que quer que seja que esteja dentro desse terminal tem medo dele mesmo, e por isso ele tenta afastar as pessoas de longe dele mesmo. Até o próprio Arsent, que supostamente de acordo com o terminal foi quem reviveu o próprio terminal, diz que o que tá dentro do terminal é malevolente, mas ele te encoraja a procurar mais sobre ver seus próprios olhos. Ao contrário do próprio terminal, que diz pra você fugir dali enquanto tu ainda tem chance. Descendo cada vez mais e ignorando as mensagens que diz que a gente vai morrer, a gente ganha uma mensagem de caminhos sem saída. Só que a barra do terminal continua pra baixo. E descendo mais um pouco a gente consegue perceber que agora o terminal parece que quer porque quer fazer com que a gente saia dali e não prossiga mais. Que ele começa uma tentativa desesperada com piscar um monte de mensagens de caminho sem volta na sua tela antes de você poder descer, até chegar em uma mensagem onde o terminal implora pra você voltar. E logo embaixo, COS, além do ponto da possibilidade. Esse COS me chamou muita atenção e eu não entendi absolutamente nada do que ele significa. Jogando no Google a frase ou só a palavra COS mesmo, não aparece absolutamente nada. Porém, se você procurar no Reddit, você vai descobrir que não só existe um Reddit especificamente para o Terminal 00, como também existe um documento só para falar sobre o COS e o que ele significa. Nesse documento tem uma explicação sobre o COS e uma lista de todas as vezes onde ele apareceu. E olhando nessa lista de aparições do COS, a gente consegue perceber que não existe só um terminal. Tem pelo menos 3 terminais, como o Terminal 11 e o Terminal 230. E olhando esses outros 2 terminais, a gente consegue perceber que esses terminais são bem diferentes esteticamente um do outro, porém os dois temem o COS. E além disso, um dos terminais se refere ao COS como um caminho sem fim. O mesmo dead end que aparece no primeiro terminal, que corta a mensagem que te pede pra voltar porque é muito perigoso. O mesmo dead end que é marcado em um vermelho rubro, diferente das mensagens do terminal que é feito em um vermelho mais desbotado, por assim dizer. O dead end é o COS, e o COS parece que é essa força malevolente que o Arsent estava falando. Descendo as mensagens do COS, a última coisa da página é justamente uma tela em vermelho rubro, onde a única coisa que você pode fazer é clicar. Volta
agora. Essa é a escrita que aparece no link da página que você acaba de entrar depois que você clica na imagem. Como quem quer que seja que esteja tentando alertar a gente, não tem mais poder onde ele tá entrando. Por isso que ele só se manifesta pelo link. Passando para a próxima página, depois disso, o link deixa de ser volte agora e vira não existe volta. E logo depois disso, as páginas ficam escuras, como se nada do que a gente tivesse visto fizesse sentido. O terminal vivia dizendo pra gente que depois que a gente entrasse aqui não havia volta, mas na verdade o que não há é sentido. Olhando o subreddit do Terminal 00, a gente encontra dois links que supostamente continuam essa página escura depois dela, e simplesmente nenhuma das duas fazem qualquer sentido. Tem alguma coisa escrita, ou pior, tem alguma conexão com os outros dois terminais. Só que uma coisa que eu aprendi explorando esse terminal é que não existe só um caminho dentro desse lugar. Só na página inicial você consegue encontrar pelo menos 4 ou 5 entradas para lugares completamente diferentes que voltam para a página inicial ou que começam de lá. E uma delas me chamou muita atenção. Uma forma geométrica mesclada com um monte de outras formas geométricas que formam uma espécie de símbolo ou algo do tipo, com um furo no meio. Que se a gente clicar, abre uma página, outra forma geométrica, só que dessa vez um pouco mais humanizada, que inclusive fala com a gente. E ela fala que prosseguir adiante daqui é basicamente suicídio e diz pra gente voltar. Ela diz frases como: não adicione aos horrores desse lugar, vença sua curiosidade. Isso aqui é uma atração letal. Descendo mais ainda, ele fala que te avisou assim como avisou todos os outros, e ela se contradiz na frase de baixo, dizendo que, porém, a atração do terminal é demais pra todo mundo que passa por ali. Além do ponto da possibilidade. Na página a gente recebe um aviso de que a gente está entrando nas profundezas de 000 e que mudança nas sondas foram detectadas. E o aviso manda a gente regredir, só que antes dele terminar o próprio aviso, isso acontece. O COS pede pra gente prosseguir. E uma coisa interessante que eu notei é que, embora essa página anterior esteja em um vermelho rubro, parecia que eram outra pessoa ali. Aquela página estava tentando alertar a gente de alguma forma, e ao mesmo tempo fazendo a gente ficar mais curioso pra ir atrás do COS, o que pode significar o COS consumindo as pessoas. Quando eu citei que existiam outros dois terminais, eu não citei que um deles estava praticamente morto. Em um dos links do Terminal 230, a gente recebe um link chamado Terminal 230 _ morto. E na verdade, tanto o Terminal 230 quanto o Terminal 111 possuem traços do COS, indicando que o COS talvez já tenha pego eles, ou melhor, os consumindo. O Arsent cita várias vezes que essa tal força malevolente vai consumir qualquer coisa que for necessária pra se saciar. E descendo a tela do primeiro terminal, igual a gente fez no início, a gente consegue perceber agora, a primeira mensagem que a gente recebeu quando a gente começou a descer para ir atrás do COS era que esse lugar só buscava te consumir. E parando pra pensar no significado da palavra consumir, a gente consegue tirar a conclusão de que o COS não é só mais uma força maligna. O COS consumiu os outros dois terminais, e por isso que é a mesma coisa que tenta te tirar de perto do Terminal 00 é a mesma que tenta te empurrar pra dentro dele. O que tá acontecendo dentro do Terminal 00 é uma briga entre os 3 terminais versus o COS, onde o Terminal 00 é o último terminal ainda existente e o COS tá quase conseguindo pegar ele. Clicando em continuar, a gente entra em uma aba chamada Death 000, que te introduz com uma única mensagem: te desafio a ver a verdade. E ela te dá 3 opções: lápide, mensagem ou recuar. A lápide é uma aba onde o COS supostamente explica os desejos dele de consumir tudo e como ele consumiu tudo e todos que chegaram perto dele uma vez. Todas as sondas, todos os observadores, e os observadores, na visão do COS, é exatamente o que a gente é. Os observadores são você. Todos os 3 terminais falam sobre os observadores como pessoas que vagam por eles. Até o próprio Terminal 00, que tenta te impedir de ir atrás do COS, diz que você é como um dos outros. Esses outros que foram consumidos pelo COS, assim como você foi. Se você por algum acaso queira tentar sair dessa página, você não consegue. Se você clicar em recuar, ele não deixa. Você tá preso ali, junto com o COS, junto com todos os outros observadores, que viraram simplesmente linhas de texto. E assim, Terminal 00 acaba, com a curiosidade que foi o único motivo de você ter entrado no terminal pela primeira vez, sendo a arma que te matou. Um jogo que é confuso, esquisito e sem sentido nenhum, mas que foi feito pra ser desse jeito e, sinceramente, não precisa ter motivo. Ele ser feito desse jeito é o que faz ele ter esse ar tão real, quase como se o COS fosse realmente uma coisa real e esses terminais fossem realmente essas máquinas. E esse terminal realmente fosse uma coisa real, porque afinal é um site na internet que você abre páginas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena historinha. Muito obrigado aos membros do canal. E eu acho que eu te vejo outro dia. Se cuida. E eu acho que eu te vejo outro dia. E eu acho que eu te vejo outro dia. Ignorando as mensagens que diz que a gente vai morrer. Se cuida.